Samsaradava nalalida luka Tranaya karunya ganagana tvam Praptasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Haribol, Haribol, essa é a primeira estrofe de 8 estrofes, né, desse mantra que ele é usado para glorificar ao Senhor Krishna, né, nos templos, né, glorificar ao mestre espiritual, né. Krishna é o mestre espiritual supremo e dentro da sucessão discipular, onde vários mestres, né, várias almas foram se conectando com Krishna e recebendo esse grau de mestre, então essa canção se usa para glorificar essas pessoas potencializadas por Deus para salvar, né, a humanidade. Salvar nesse sentido de dar, né, a sua energia, a consciência, a sua misericórdia. Então, Sansara Dava, né, significa que o devoto de Deus, que está conectado com Deus, está libertando as outras almas da ilusão desse mundo. A pessoa, o mestre espiritual, ele é potencializado por Krishna para exercer nesse mundo essa função ou esse serviço, né, devocional, onde ele atua como um instrumento de Deus, auxiliando as pessoas que estão confusas, envolvidas com a Maya, né, para que elas saiam dessa condição. Assim, o mestre é a pessoa que leva a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus, a energia de Deus para as outras pessoas. Porque quando você se ilumina em Deus, significa que você está sob a potência interna de Deus para vibrar a sua energia. E essa vibração atinge o coração da pessoa que está ouvindo. Se você é a verdade daquilo que você está falando, essa verdade entra no coração da outra pessoa que está se predispondo, né, a ouvir uma alma que já tem esse conhecimento mais avançado, a receber essa misericórdia. Entende? Não é o mestre que faz isso, é Deus no coração dele que usa essa alma específica, potencializada por ele, para transmitir essa energia que vai tocar o coração daquelas pessoas que realmente estão interessadas em se render à suprema personalidade de Deus, o Senhor Vishnu, Krishna, que está em nosso coração. É muito interessante entender isso, né? Assim como no mundo material, um professor ou um médico adquirem todo o conhecimento e realizam esse conhecimento através de práticas, né, onde eles vão ganhando cada vez mais experiência de saber o que devem fazer naquele momento adequado que o paciente chegou ali, ou que na hora de construir um edifício, ou de qualquer função material, pela experiência e realização de você estar situado naquilo que você escolheu fazer, você se torna um instrumento útil para desenvolver ou realizar qualquer coisa
que esteja dentro do seu âmbito de conhecimento. Da mesma forma, um mestre espiritual, ele conhece a ciência de Deus e realiza essa ciência. Ao realizar essa ciência, ele se torna apto pela potência de Deus que está em seu coração para estruturar energeticamente a pessoa que se aproxima da aura dele, da energia dele, das palavras dele. Entende? Então o devoto, quanto mais elevado, ele fica mais humilde, porque ele sabe que não é ele que está fazendo, é Deus que faz por meio dele. Como disse o Mestre Cristo, né? Não sou eu que faço as obras, né? Mas é o Pai que faz através de mim. Quanto mais avançado você é na vida espiritual, menos o ego, né? Esse sentido de que eu faço, está presente. Porque é uma integração, entende? Você é uma parte integrada de Deus, você é uma parte integrante de Deus. E o seu potencial integrativo com a divindade acontece naturalmente quando você está nesse mundo aqui. Essa é a beleza da vida espiritual, quando você consegue agir nessa consciência divina. E isso se chama serviço devocional, assim, pleno, né? Serviço devocional incondicionado. Você não está condicionando essa passagem de energia divina para você atuar por causa de filtros egóicos, ou preconceitos, ou julgamentos. Você simplesmente, naturalmente, passa a mensagem de Deus sem esperar elogio, sem esperar crítica, você só faz o papel. Assim, quando você estiver nesse sentimento e falando de Krishna, você vai entender que você está sendo potencializado por Deus no seu coração naturalmente. E aí você está sempre com esse desejo de querer expressar essa sabedoria, que é a libertação para todas as almas. Chaitanya Mahaprabhu, né, a primeira coisa que ele explica para Rupa Goswami em seus passatempos é isso, né? Rupa Goswami perguntou quem eu sou. Aí Chaitanya Mahaprabhu, que é o próprio Krishna, ele fala: você é um servo eterno de Deus. E aí quem é Deus? Aí Krishna fala no Bhagavad Gita: eu sou Deus. Certo? E aí você se rende a Krishna, faz com que a sua vida seja comungada ou conectada nessa visão divina, né, de realização, e você segue a sua vida. Isso não vai fazer que você, eu sou um mestre, eu sou uma alma avançada, certo? Não vai. Você fica humilde, porque você entende que todo mundo é uma alma avançada, todo mundo é parte integrante de Krishna. Só que tem as pessoas, né, as almas que sabem disso e as almas que não sabem, ou as almas que sabem, mas que não fizeram nenhuma prática espiritual para atingir esse ponto da revelação interna. Mas quem realizou isso, que é a coisa mais simples que tem, porque você nunca pode deixar de ser um servo eterno de Krishna nessa plataforma do amor. O falso ego é que faz você pensar ser outra coisa. E essa outra coisa significa que você se torna servo da ilusão, serva de Maya, serva daquilo que você acha que é, mas não é só uma aparência. Isso é muito interessante, né? Porque a gente vive dentro de uma energia mística de Deus. E essa energia mística faz parte do seu contexto espiritual. O espírito em si, quando ele está conectado com Deus, ele tem siddhis, né? Ele tem perfeições místicas, ou perfeições de poder. Um devoto puro de Krishna, ele tem o poder para fazer o que ele quiser aqui nesse mundo material. Só que quando você está vivendo em Krishna, você só pensa em termos de amor, de passar a sua energia para outras pessoas. O verdadeiro poder, considerando, né, a energia divina, é esse sentimento de amor. Quanto mais você emana
aquele amor que você sente por Deus, para que ele se torne a realização no coração das outras pessoas, esse é o maior poder. Ninguém pode ir contra um devoto puro de Krishna, porque Krishna está assim, totalmente controlando essa alma, não controle, assim, está dando, trocando essa energia integral com o devoto. Por isso que se diz que a maior ofensa que se pode fazer na existência é ofender um devoto puro de Krishna, ou uma alma que está se esforçando sinceramente em alcançar essa posição de autorrealização aqui nesse planeta, que está se tornando, como diz o Senhor Krishna no Bhagavad Gita, uma alma rara. Samahatma Sudurlabha. Como Krishna diz, né? Tal grande alma é muito rara. Mesmo uma alma que decida, né, que ainda está naquele começo, naquele processo de rendição. Certo? Então, esse verso que eu cantei, ele explica que essas almas que estão vivendo nessa graça, nesse amor de Deus, que é o natural, que todo mundo tinha que viver, quando ele observa o mundo e as pessoas à sua volta sofrendo, se lamentando, criticando, julgando, violência, ele, por compaixão, ele se expõe, né, nessa energia para falar de Deus. E a coisa mais importante é você falar o Bhagavad Gita, a canção de Deus, ou seja, repetir aquilo que Krishna falou, né? Se Deus veio aqui falar o Bhagavad Gita, porque o Bhagavad Gita é o conhecimento que você tem que passar, certo? Você, quando se torna uma pessoa mais avançada espiritualmente, você não pode passar a sua realização para outra pessoa, mas você pode passar o conhecimento que leva à realização e à prática espiritual. Da mesma forma que um médico, ele não pode ensinar a realização dele da prática ali, de estar operando, né, de tantos anos, ele já sabe todo o contexto de fazer uma operação. Da mesma forma, uma pessoa que está bem espiritualizada e realizada, ela sabe, quando uma pessoa se aproxima dela, ela sente qual a instrução que deve ser dada, porque ela conhece a mente, as mentes que estão se envolvendo com ela, certo? Então tem toda essa história, né? Então a gente deve passar o conhecimento, por exemplo, o médico, você vai na universidade, aprende o conhecimento e depois, sob a tutela de um médico experiente, você faz, sei lá, uma residência, que é chamada, né, na área da medicina, de modo que você passa a observar o médico, depois você começa a atuar junto com ele, até o momento que você fica bem confiante e faz a operação sozinho, ou a atuação médica, ou a receita de algum remédio. Assim, o mestre espiritual, ele também, né, ele vai progredindo até que ele caminha sozinho nesse mundo, receitando o santo nome de Deus, a leitura do Bhagavad Gita, ele vai narrando as palavras de Deus, e sempre nesse sentido sem ego, sem ego. A partir do momento que você se liberta do falso ego, de achar que você que está fazendo alguma coisa, você vai conhecer o verdadeiro significado da palavra, né, mukti, ou libertação. A partir do momento que você se rendeu a Deus, você já é um ser mukta, um ser liberto nessa energia material. E daí você vai seguindo progressivamente, né? Sansara dava nalalida luka, tranaya karunyakar. Assim, aí você vai se libertando dessa energia do sansara. Certo? Então vamos aqui ao verso do Bhagavad Gita, o verso 34, que diz: Pois como a mente é inquieta, turbulenta, obstinada e muito forte, ó Krishna, parece-me que subjugá-la é mais difícil do que controlar o vento.
né? Aqui, nesse capítulo 6, verso 34, intitulado Dhyana Yoga, né? A yoga da meditação. É como se diz, até o capítulo 6, Krishna ele foi ensinando várias yogas, né? Para mostrar a Arjuna como o processo para se aproximar de Deus. E aí agora aqui nesse capítulo 6 ele está explicando o processo de você meditar em Deus, certo? Mas para você meditar, você tem que controlar a sua mente. A mente é o quê? É onde está esse fluxo de pensamentos, né? Esse burburinho que fica na cabeça da gente o tempo todo falando. Então Arjuna, ele falou assim, mas Krishna, é impossível nessa Kali Yuga meditar, porque a mente ela está muito acelerada pelos modos da paixão e está muito inerte pelo modo da ignorância. E mesmo quando você vai para o modo da bondade, há uma interferência, né, dos outros modos. Então a mente ela sempre está indo para um lado, indo para o outro, às vezes ela fica com Deus, mas às vezes ela vai lá para o mundo material e você não consegue sentar para meditar. Além do que tem muitas circunstâncias, né, no seu dia a dia, seja a presença de pessoas, de familiares, de problemas, e tudo aquilo vai impregnando a sua mente. E é basicamente impossível, né? Só se a pessoa for meditar lá no Himalaia, mas não é interessante isso, né? Krishna ele está nos propondo algo muito mais simples e fácil. Então Arjuna aqui nesse verso, ele está falando para Krishna, né? Krishna, a mente é muito inquieta, né? Você já se sentou em meditação? É terrível, você senta em meditação, a única coisa que você não faz é a meditação. É a meditação, você fica pensando em milhões de coisas, mas você não consegue, né? Mas você vai comprovar aqui o que Arjuna está falando. Eu não consigo, eu sento, quando eu tento silenciar a minha mente, aí é que vem muito, muito mais pensamentos. E daí quando você está quase, né, conseguindo relaxar a sua mente, aí vem uma buzina de carro, ou passa um avião, ou alguém grita em algum lugar, ou alguém liga a televisão, telefone, e aí você entende o que eu estou falando. É complicado, né? É complicado. Até mesmo se você estiver isolado no Himalaia, está com medo que venha um bicho, né? Pode aparecer um bicho de algum lugar, ou o corpo começa a ter umas coceiras estranhas, porque a mente ela impera há muito tempo na sua vida, né? Milhões e milhões de anos, a mente é a senhora do espírito. Ela não quer ser dominada. A mente gosta de ficar pensando. Mas isso não tem problema, é a função da mente. Só que essa quantidade de ondas mentais, vamos dizer assim, não está deixando você se situar nessa profundidade do espírito. Então, Krishna falou, está explicando aqui para Arjuna todos os processos, e quando chegou aqui ele falou da meditação, que seria um processo mais elevado que a obtenção de conhecimento e o Karma Yoga, né? Atividades sem desejo fruitivo. Então o Krishna chega na meditação e Arjuna fala assim, mas está complicado, Krishna, está complicado isso aí, porque a mente é muito inquieta, não consigo. Ainda mais Arjuna, né? Arjuna era um Kshatriya. Kshatriyas são movidos pelo modo da paixão, são aquelas pessoas que defendem a humanidade. Então tem todo um contexto aí. Então Arjuna está falando assim, a mente é muito inquieta, ela é turbulenta, né? Está sempre fazendo... turbulência você pode comparar com esse burburinho. Esteja você dormindo, né, o sonho, aí você não consegue nunca ficar num estado de paz interna. Turbulenta, essa palavra é incrível, né? A gente entende o que é isso.
Ela nunca nos deixa em paz. Essa turbulência fica... Isso quando não está uns unidos no seu ouvido. Aí depois ele fala assim, essa mente é obstinada. Obstinada. A mente é seu pior inimigo. Não existe inimigo externo pior do que a sua mente. Certo? Essa obstinência é representada pelo guerreiro Duryodhana, né, lá na batalha de Kurukshetra. Esse orgulho, essa arrogância, né? Então, Duryodhana, o filho de Dhritarashtra, que era o rei cego, né? Ele era muito obstinado, ele não queria ceder nenhuma terra para os Pandavas, e ele escolheu o exército contrário ao de Krishna. Ele queria se manter naquela posição. Não vou sair daqui, o planeta Terra é meu, é do meu pai, eu que mando aqui. Duryodhana representa também o falso ego, em seu grau mais elevado, querendo destruir Arjuna, que estava representando, né, a alma, e queria destruir Krishna, e queria destruir todas as boas qualidades que representavam o exército de Arjuna. E aí, no meio do campo de batalha de Kurukshetra, Arjuna está olhando ali para a mente, né, representada pelo exército de Duryodhana, essa mente obstinada, que resolveu batalhar. Fala assim, ó, não vai ser fácil não me tirar daqui. Por isso Krishna foi falando dos processos, e quando chegou na meditação, Arjuna olhando assim, Duryodhana, né, e tinha que atacar, e falou assim, não dá para meditar. Como é que eu vou me libertar meditando? Então, o Krishna, ele estava ouvindo, assim, no meio do campo de batalha, e ele vai explicar, a partir do capítulo 7 até o 12, o serviço devocional, que é o recheio do Bhagavad Gita. Ali, Krishna explica o processo, que é mais importante do que a meditação, certo? Se você meditar e estando em serviço devocional, isso vai ser eficiente. Mas se você medita, porém não está rendido a Deus, essa meditação é ineficiente. Logo, né, a Arjuna, ele está muito preocupado com isso, com a mente dele, né? Não dá, Krishna, não dá. Não tem condição de eu sentar para meditar, mesmo que eu vá para a floresta, que eu me isole do mundo. A minha mente é terrível, é a pior inimiga, né? A mente é o diabo personificado, quando ela não aceita a regência do espírito, certo? Então temos que pensar nisso, né? Quando você começa inicialmente a querer seguir sua vida espiritual, você está criando, né, uma luta contra a Maya, contra a ilusão. Aí Krishna, no Bhagavad Gita, ensina como você vencer essa luta de um modo simples e fácil. Não precisa tanto processo iógico, tanta especulação, conhecimento. Você também não precisa ser só um cara bonzinho que renuncia ao mundo, né? Krishna, ele está explicando coisas bem relevantes em relação a ele. Certo? Então Krishna fala aqui, ó Krishna, parece-me que subjugar a mente é mais difícil do que controlar o vento. O vento, né? O ar, você não enxerga o ar. Como que você vai controlar o ar? E a mente, por exemplo, ela é um elemento mais sutil que o elemento ar. Ar, éter, mente. Depois da mente vem a inteligência. Então, se nem o ar, que é um elemento material grosseiro, você consegue controlar, quanto mais a mente, que é um elemento sutil, completamente refinado, certo? Que inclusive está projetando a sua criação material. Aí Krishna, né, vai explicar, aqui depois do verso 34, ele vai explicar
E então devemos entender isso. A mente, você tem que fazer amizade com a sua mente e não brigar com a sua mente, certo? A mente é dita, né, nas escrituras, que a mente é como uma criança. Uma criança, ela só quer se divertir, ela só quer estar fazendo alguma coisa, né? Por isso que a mente não para de pensar. Só que você, usando a sua inteligência espiritual, porque o Bhagavad Gita é exatamente um manual para a sua inteligência saber como agir em relação à sua mente. Você usa, né, você ocupa a criança em alguma atividade construtiva. Se você deixar a criança sem fazer nada, ela vai fazer milhões de coisas que, né, podem ser até perigosas para ela. É dito que a mente é igual um macaco, né? O macaco fica pulando de um galho para outro. O macaco tem essa qualidade da inquietude. Ele fica pulando de um galho para outro. Ele não para nem um segundo. Se você vê um macaco parado, você me fala. Então a mente tem isso, né? Pula de um galho para outro, tal. Uma hora um galho tá bom, aí ele não quer, ele volta para o outro, tal. E a gente tem que prestar bastante atenção quando estamos desenvolvendo a nossa vida espiritual para ocupar a nossa mente como uma criança em algo que seja produtivo para ela. E de vez em quando a gente deixa a mente brincar no recreio da vida, certo? Porém, sempre observando a mente, igual os professores ficam observando as crianças, né, no recreio, para não deixar elas se machucarem. Então, esse poder da observação é uma prática muito importante. O orai e vigiai, né? Orai e vigiai o tempo todo, porque senão a mente escapa e você pode cair da finalidade espiritual da sua vida. Ok? Então aqui a Arjuna está meio que falando, né? Fazer a meditação eu quero, mas eu não consigo parar a minha mente. Certo? Então aqui vamos para o significado de Srila Prabhupada e vamos, né, tentar falar em cima das palavras do devoto puro de Krishna. Significado. A mente é tão forte e obstinada que às vezes supera a inteligência, embora o que se espera é que a mente seja subserviente à inteligência. Aqui Prabhupada está falando sobre a energia mais sutil ainda que a mente. A inteligência é o nosso corpo mais sutil que controla a mente, que é um corpo, né, considerado em relação a ela um corpo mais grosseiro. A inteligência é o nosso corpo de iluminação, que é chamado, né, de Buddhi. Lá no início do Bhagavad Gita, Krishna fala sobre a Buddhi Yoga, a união com Deus através da inteligência, que se conecta com a consciência do espírito e o espírito se conecta a Deus. Aí Prabhupada está falando aqui que a mente ela não quer ouvir a sua inteligência. Por mais conhecimento que você tenha, por mais discernimento, os sentidos, né, impulsionados pelos modos da paixão e da ignorância, eles sobrepujam a sua inteligência e sua mente age como ela quiser. Há milhões e milhões de vidas, a sua mente, né, o diabinho que fica falando no seu ouvido, ele está controlando a sua existência. Porém, quando você entra no meio do campo de batalha de Kurukshetra, como Arjuna, ouvindo Krishna, você decreta a luta, né? Decreta a ordem de que, não, eu sou o Senhor. Agora você vai ter que seguir o que eu estou falando. E aí você age através da sua inteligência, ou seja, a inteligência, o Bhagavad Gita, ele é a inteligência de Krishna
se tornando manifesta através das palavras, desses versos que estão nos ensinando para que a nossa inteligência se associe com o conhecimento da inteligência de Deus, para assim podermos controlar aquilo que se chama a mente, né? Os pensamentos. Nós não temos que parar os pensamentos. Nós temos que ocupar nossos pensamentos e sentimentos no serviço devocional. É isso que o Bhagavad Gita está falando. Quando você ocupa a sua mente a serviço de Deus, que é o que você tem que fazer, porque você é um servo eterno, amoroso de Krishna, espiritualmente falando, você usa os seus instrumentos através da inteligência, da sua consciência, para ordenar a mente como ela tem que se ocupar aqui nesse plano material. Por isso Krishna está dizendo, você tem que purificar a sua mente e os seus sentidos, né? Os sentidos, a mente é o centro dos sentidos. E quando você purifica os seus sentidos e a sua mente, a sua inteligência fica mais abrangente para se conectar com Deus dentro do seu coração. Aí você vai ser potencializado para ser um instrumento, um mensageiro divino nesse mundo. Que isso é a coisa mais legal que tem. Nós sermos portadores da voz de Deus, como ela foi falada no Bhagavad Gita, certo? Então aqui Srila Prabhupada é o exemplo disso, né? Ele não só trouxe o conhecimento do Bhagavad Gita, como ele deu o significado através da concepção de um devoto puro, realizado, servo de Krishna. E aí Prabhupada ele veio para derrubar, né, ou derrotar a argumentação de pessoas que definem Krishna como Krishna não é. Prabhupada veio para derrotar o impersonalismo, que é essa filosofia de falar que Deus é um ser impessoal, Krishna, né? E veio para também derrotar a filosofia do niilismo, falando que Deus é um vácuo ou que é um vazio, certo? Por isso que é o Bhagavad Gita como ele é. Essa foi a missão de Srila Prabhupada. E também, né, passar a mensagem de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Prabhupada também veio nos ensinar, pela potência de Nityananda Prabhu, ele veio trazer, né, esse processo de cantar os santos nomes de Deus, o Mahamantra Hare Krishna. Então, o que se espera é que a mente seja serva da inteligência, tá? E naturalmente a inteligência tem que ser serva do espírito. Aí Prabhupada ele continua dizendo, para um homem que vive o cotidiano e que tem de combater tantos elementos opositores, de certo é muito difícil controlar a mente. Isso nós comentamos, né? Porque para você controlar a mente, você precisa de um silêncio, né? Para você... Porque os nossos sentidos, eles são para fora. Tudo que acontece, tudo que você ouve, né, vê, tudo vai influenciar o seu estado de calma, de paz, de meditação. Às vezes você vai conseguir chegar num ponto legal de meditação, mas a maioria das vezes é meio complicado, né? É tão complicado que às vezes até quando você está em silêncio, isso incomoda muita gente, ficar em silêncio. A mente ela quer barulho, ela está acostumada a receber muitas impressões dos sentidos, né? Daí, por isso, é dito que devemos usar ou ocupar os nossos ouvidos para ouvir de Krishna o tempo todo. Quanto mais você ouvir sobre Krishna, mais você vai ocupar, né, esse sentido auditivo, que é considerado o mais poderoso para a recepção espiritual, para você deixar a sua inteligência sempre nessa lembrança ou nessa opção de escolher o tempo todo o que é favorável na sua vida material para avançar espiritualmente, né? Shravana Kirtana Vishnu. Ouvir
e cantar ou falar sobre Deus, ou Vishnu, né? Vishnu quer dizer o aspecto onipenetrante, onisciente, onipotente de Deus em nós, certo? Valendo-se de artifícios, talvez a pessoa estabeleça mentalmente uma relação equilibrada com amigos e inimigos. Mas, em última análise, homem nenhum no mundo pode agir assim, pois isto é mais difícil do que controlar o vento tempestuoso. Então, você pode viver uma vida material equilibrada aqui nas suas relações, né? Amistosas e inamistosas, mas, como o Prabhupada está falando aqui, é muito difícil. É muito difícil. A mente, ela tem... a mente é o ego, é o falso ego, querendo viver por si própria, sem aceitar a presença da inteligência e o espírito, mantendo ela sob o controle. É aquela criança rebelde, né? Que não aceita nenhuma instrução. Vocês já viram assim como tem criança que se acham dona do mundo, né? Ainda mais hoje em dia, elas são criadas pelos pais assim que dão completa liberdade e acabam criando, na verdade, um inimigo dentro de casa. A criança não tem nenhum respeito pelos pais, pelos professores, pela vida em si, né? São crianças rebeldes. Assim é a mente também. Ela é criada sempre para ser um opositor, um crítico, um julgador, até mesmo assim, para não aceitar a presença de Deus. Então esse é o falso ego, ele é terrível, é terrível. Temos que ser, né, eficazes, guerreiros e criar realmente essa prática espiritual, esse sadhana diário, de falar, não, você está sob meu controle. E ela vai ficar sob seu controle, certo? Não tem como não ficar. A mente, ela é um elemento inferior à inteligência. E a inteligência é inferior à alma, ao espírito. Você tem que entender isso. Quem manda é você. Só que você esqueceu de você mesmo. Você está completamente hipnotizado, encantado pelos modos da natureza material e está deixando a tua mente te conduzir de acordo com esses fluxos energéticos, né, chamados gunas, que são as algemas da vida material. E aí você não usa a inteligência para perceber que você está indo para uma furada, para um abismo, para algo que vai fazer você ficar sempre esquecido da sua natureza espiritual e da sua conexão com Deus. É isso que a gente tem que despertar no momento, né? Então o Prabhupada está falando aqui, esse é um vento tempestuoso, né? Você já viu, por exemplo, um furacão? Quando vem um furacão assim, ó, ele leva a casa, leva a gente, você tem que entrar num bunker, no subterrâneo ou fugir de perto. Então a mente, ela vai chegar uma hora que ela vai se tornar um furacão. Mas se você estiver conectado com Deus, você vai ordenar esse furacão para ser dissipado. Você tem esse poder, né? O poder de controlar tempestades. Lembrei da história do mestre Cristo, né, que estava indo para o barco, né? Não, ele estava dormindo no barco lá com seus discípulos, aí de repente veio uma super tempestade, certo? E aí os discípulos ficaram assim aterrorizados porque não tinha jeito, o barco ia afundar. O oceano começou a lançar umas ondas altas e todo mundo, os discípulos ficaram loucos e Jesus estava ali dormindo, em paz, né? Eles acordaram, né, até preocupados, lógico, né, com o mestre Jesus. Jesus, vamos afundar, a tempestade está vindo, a tempestade vai destruir tudo, né? Aí Jesus abriu o olho e falou assim, um homem sem fé, é só vocês quererem que essa tempestade cesse, né? E aí parece que ele levantou as mãos, né, para cima, assim, falou umas palavras, e imediatamente tudo se tornou calmo. Tudo ficou tranquilo. Dessa forma, né? E aí os discípulos falaram, né? Mas quem é esse
o qual até as tempestades obedecem, né? Então isso tem um significado simbólico. A tempestade é a mente que está sempre turbulenta, é a mente que está sempre querendo derrubar o nosso barco espiritual, nos afundar, né, no oceano de Maia. De modo que Jesus, ele representa a personificação do espírito conectado com Deus em amor. Quando você está com Deus, não existe o problema externo em si. Você dá a ordem para que tudo que seja negativo na sua vida se dissipe. Quando você está situado no espírito, você dá ordem para a sua mente. Eu quero projetar o meu mundo assim, dessa forma. Quando vem algo negativo, você fala assim, dissipo isso aqui. Só aceito isso aqui que é favorável para a minha vida espiritual. Não tenho mais tempo a perder nesse mundo. Estou consciente, eu li o Bhagavad Gita, eu entendi o que Krishna falou. Eu estou cantando o nome de Deus que está purificando a minha mente. Eu estou tendo poder para atuar sobre a minha inteligência, para a minha inteligência governar a minha mente e fazer da minha mente uma amiga. Eu não preciso destruir a minha mente. É simples entender isso. Só que você não tem essa fé, você não tem essa vitalidade, essa força de se situar sempre naquilo que você é. Vida espiritual é você viver no espírito conectado em amor com Deus. Não tem essa vida espiritual, essa coisa de religião, filosofia, instituição. Isso aí são meios materiais para abrigar uma coletividade de consciência. A vida espiritual é individual. É cada um vivendo com Deus. Se Krishna está falando que ele é Deus, a causa de todas as causas, você se rende a Deus. E aí, nessa rendição sincera, você abre o seu coração para Deus se revelar para você, você realiza o divino, observa internamente os seus instrumentos, né? Físico, emocional, mental, o seu veículo de luz, que é a inteligência, e daí você passa a observar, orar e vigiar sempre, né? E recupera a sua posição de senhor nessa história aqui desse planeta material. Enquanto você está aprendendo a como voltar para Vaikuntha Loka ou Krishna Loka. Então o mestre Jesus dá exemplos assim, né? A Bíblia dá exemplos, é bem simbólico, né? Toda a escritura tem um lado da história mesmo e o lado simbólico, que está acontecendo dentro do nosso coração. E Jesus é você vivendo nesse aspecto crístico, ou o aspecto de Vishnu, certo? Você tem que estar em Cristo, você tem que estar em Vishnu, ou você tem que estar em consciência de Krishna. É isso que representa a pessoa de Jesus, a pessoa de Prabhupada, ou de todos os devotos que se renderam a Deus, né? E que exercem a missão nesse planeta. É como na Bíblia também fala, se você tiver fé, você vai remover uma montanha. Só que essa montanha é a montanha do obstáculo espiritual. Se bem que pode ter alguém com poder iógico, né, que facilmente dissolve uma montanha, remove uma montanha. Ou tem poderes iógicos nesse mundo de seres que criam planetas. O Senhor Brahma mesmo criou todo esse universo. Certo? Então a gente tem que ter mais fé na nossa capacidade espiritual. A gente tem que ter mais confiança em Krishna e seguir o sadhana diário, sabendo que o tempo do desfrute material já, né, tem que ser mais amenizado, ou moderado, como diz o Senhor Krishna no Bhagavad Gita. Você não precisa ser aquele cara chato, fanático, que critica todo mundo, que julga, que isso é errado. Você simplesmente é moderado. Às vezes você quer comer uma comidinha mais gostosa, né? Às vezes você quer dar um passeio, às vezes você quer fazer coisas saudáveis na sua vida sem prejudicar a sua atuação espiritual. Então não tem problema, Deus aí não vai ficar com raiva de você. Krishna, ele vai, né? Leva Krishna para se divertir nos seus passeios, leva sua japa, certo?
Então, é isso aí que a gente tem que fazer, ser tranquilo, fica em paz. Deixa que Krishna já está agindo através de você. Então, Prabhupada continua falando. Na literatura védica, Katha Upanishad 1.3.3.4, afirma-se: o indivíduo é o passageiro no corpo do carro material, e a inteligência é o condutor. A mente é o instrumento de direção, e os sentidos são os cavalos. Dessa forma, o eu goza ou sofre na associação com a mente e os sentidos. Esta ideia é defendida pelos grandes pensadores. Olha só que incrível, né? Isso aqui é um trecho do Katha Upanishad, certo? Ele está mostrando assim que nós somos passageiros desse corpo material. Esse corpo material é como se fosse, né, a quadriga, né? A Arjuna estava na quadriga com Krishna. Então a quadriga representa o corpo material e a Arjuna representa a alma espiritual, né? Aí nessa quadriga tem um condutor que está conduzindo essa nossa estrutura aqui física e mental. Quem está conduzindo? A inteligência. Quem é a inteligência lá na história do Bhagavad Gita? É Krishna. Krishna é a inteligência conduzindo Arjuna para vencer a batalha de Kurukshetra. Entende? Por isso que o Bhagavad Gita, as palavras de Krishna, são a essência da nossa inteligência. E daí a inteligência é o condutor, é quem está conduzindo, né? A mente é um instrumento de direção, ou seja, a mente são as rédeas que a inteligência, o condutor, está segurando para guiar os cavalos dos sentidos para a direção que a inteligência quer levar. E a inteligência leva os cavalos de acordo com a sabedoria que a alma, obtendo das palavras de Deus, a conduz, né? Então os sentidos são os cavalos. Dessa forma o eu goza ou sofre na associação com a mente e os sentidos. Se você conduzir o seu eu, né, o seu espírito, que era Arjuna no caso, se ele rejeitasse a inteligência, as palavras de Krishna, e conduzisse o cavalo para uma direção que não fosse indicada por Krishna, ou se ele saísse da batalha, como ele estava querendo no início, ele iria sofrer. É isso que está acontecendo com todo mundo. Como nós rejeitamos a espiritualidade, né, a naturalidade de ser um servo eterno, amoroso de Deus nesse mundo, tudo que a gente faz nos conduz a misérias internas, né? Seja emocionais, psíquicas e até mesmo físicas, que são reações, né, das nossas desarmonias ou desequilíbrios emocionais e mentais, que vem da mente. O corpo físico, ele é um pensamento vivo produzido pela mente para você experimentar nesse campo de atividades aquilo que a mente quer desfrutar. Só que a mente não está aqui para desfrutar do mundo material. A mente, ela está aqui para ser usada para servir a Deus. E é isso que é o Bhagavad Gita. Quando Krishna vem e fala para Arjuna que representa aquilo que você é, a alma. E aí você, como Arjuna, um guerreiro, você tem que exercer a sua maestria, vamos dizer assim, né? Por isso que se chama um mestre espiritual, para colocar a sua mente no lugar certo, ou seja, ocupá-la adequadamente no serviço devocional e torná-la uma amiga favorável para você avançar progressivamente aqui nesse mundo material. Certo? Aí Prabhupada continua. Supõe-se que a inteligência dirija a mente, mas a mente é tão forte e obstinada que muitas vezes domina até mesmo a própria inteligência da pessoa, assim como uma infecção aguda pode superar a eficácia do remédio.
Legal esse exemplo, né? Às vezes você tem uma doença, pode colocar remédio que não vai curar, a doença é superior. Então a mente das pessoas hoje em dia é completamente doentia. Estão doentes, né? Por mais que você entenda sobre Krishna, por mais que você cante o santo nome, mas você não se rendeu de fato a Deus, esse remédio não atua, porque você está agindo de uma forma morna. Não é a sua avidez, a sua intenção real, se libertar desse mundo, se conectar, despertar o seu amor por Deus. E daí a mente ela vai te enganando, ela vai fazendo sugestões, né? A mente ela tem uma inteligência própria. E aí ela supera a inteligência espiritual. Por isso que a gente às vezes leva várias e várias vidas encarnando e aprendendo espiritualmente, praticando, até que chega um momento que você fala, stop, para. Game over. Agora eu vou me render a Krishna e vou exercer o controle sobre a minha mente. Não esse controle tirânico, é o controle com sabedoria, com amor. Porque a mente é um instrumento que Deus te deu. Então você tem que tratar com amor, né, o seu corpo físico. Não torturá-lo, não fazer essas austeridades malucas aí que as pessoas fazem, achando que estão se purificando, certo? Então, Kali Yuga, Krishna falou para você se purificar, né? Kali Yuga, simplesmente cante os santos nomes, coma muita praçada, dança perante as deidades, se associa com devotos felizes, alegres, que já estão realizados em Deus. Esse processo é muito simples, muito simples. Só de você ficar pensando em Deus, essa lembrança constante de Deus, seja através, né, da imaginação, da imagem, né, dessa forma de Krishna, como é que ele é, com a pena de pavão, aquela roupa amarela, ou se você está sempre lembrando do santo nome de Deus, ou está lembrando dos versos do Bhagavad Gita, ou das palavras de algum ser que inculcaram, né, na sua inteligência alguma palavra luminosa, tudo isso você é que cria, você é que faz acontecer. Então você usa, a mente ela é maravilhosa, você não precisa criar uma guerra contra a sua mente. Mas, inicialmente, a mente vai, né, exercer, falar assim, não, eu tenho direito aqui no meu espaço. Né? Só que a mente nem sabe o que é o espaço, você está completamente ignorante. Quando você entende que tudo é propriedade de Krishna, que Krishna é o desfrutador supremo, automaticamente a mente vai se render a Krishna. Entende? Tem que sempre colocar Krishna como centro, Deus como centro. Tá? Então, Prabhupada continua. Presume-se que tal mente forte seja controlada pela prática de yoga, mas tal prática nunca é viável para uma pessoa que, como Arjuna, tem de enfrentar o mundo. Então, o Bhagavad Gita ele vem para dar essa qualidade de pessoas que vivem no mundo, né, que tem uma vida, vamos dizer assim, normal, uma vida dentro de um sistema, para conseguir praticar aquilo que Krishna está falando. Então, para as pessoas do mundo que tem essa rotina diária de trabalhar, de família, de tudo, esse processo da meditação aqui, Krishna está falando que é ineficiente, né? É complicado. Então, as pessoas que têm que enfrentar o mundo, Krishna vai dar o processo do serviço devocional, que começa do capítulo 7 até o capítulo 12. Temos que ir lá estudar o Bhagavad Gita, né? Ou ouvir de pessoas que estão explicando toda essa história. Prabhupada continua. E que se pode dizer do homem moderno? O homem moderno ele tem a vida pior ainda de uma pessoa que está ingressada no mundo normal. Que o homem moderno tem tanta tecnologia, é celular, é televisão, tem milhões de pessoas em ignorância fazendo proposta, vão sair para ali, vão sair para... É tanto entretenimento, que é basicamente impossível você pensar em Krishna, certo? Então, é muito raro, né, uma alma, como diz o Senhor Krishna, se render a ele.
Porém, se você encontra um devoto já realizado e recebe a energia dele, ou a associação constante, né? Todos os dias você vai se associando com os devotos, naturalmente a sua mente vai ficando semelhante, né? Ou correspondente a essa proposta de Krishna. Por isso que Chaitanya Mahaprabhu está glorificando todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Todas as glórias à reunião de pessoas que estão falando sobre mim, ouvindo sobre mim, cantando, né, fazendo os kirtanas, adorando lá a Deus, aos mestres espirituais. E aí é assim que você tem que fazer. Não tem escapatória. Má associação só gera mente rebelde e negligente, né? Então, o Prabhupada continua. A analogia usada aqui é apropriada. Ninguém pode capturar a ventania, e é ainda mais difícil capturar a mente turbulenta. A maneira mais fácil de controlar a mente, como o Sr. Chaitanya sugeriu, é cantar com toda humildade, né? Humildade, o mantra Hare Krishna, o grande mantra da libertação. Conhecereis a verdade da sua mente e você vai se libertar. E você só se liberta se você purificar a sua mente. E o melhor método de purificar a mente aqui em Kali Yuga foi trazido pelo próprio Krishna, através do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, e falando, cantem, cantem e sejam felizes. Coloquem fé no canto, coloquem devoção. Sejam entusiastas a cantar meu nome. E se você cantar, você vai ver o resultado, né? Vai ver o resultado. Não tem nada a ver com religião, com hinduísmo, não tem nada a ver. É o santo nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Até esse processo está sendo instruído pelo Mestre Cristo, né? Ele sabia, né? O processo para essa era. Então, glorificar o nome de Deus, certo? Se sua mente está sempre ouvindo a vibração do nome de Deus, ela vai se purificar. E se ela se purifica, ela dá abertura para a inteligência atuar nela de uma forma mais harmônica. Vamos dizer que o vento fica mais suave, né? Ou então vai chegar uma hora que não vai ter nenhum vento, né? Como Krishna fala, você vai acender uma vela e essa vela não vai ser apagada, porque está numa calmaria. Essa calmaria vem da prática espiritual e da rendição a Krishna, né? Se você está cantando o santo nome de Krishna, significa que você se rendeu a Krishna e segue essa prática de estar com ele através do santo nome. Então, Krishna está presente aqui e agora com você quando você canta o santo nome. Quando você sabe disso, naturalmente você jamais sai da companhia da Suprema Personalidade de Deus, certo? Então, Prabhupada termina falando, o método prescrito é Savai Mana Krishna Padaravinda Yoho. Deve-se ocupar a mente totalmente em Krishna. Só então não restarão outras ocupações para agitar a mente. Haribô, Haribô. Entendeu? A mente é um instrumento que gera pensamentos, e o pensamento tem que se ocupar aos pés de lótus de Deus, a causa de todas as causas, a verdade absoluta, a origem de tudo, a alma da sua alma, a vida da sua vida. E quando você ocupa a sua mente em servir a existência suprema, a sua existência automaticamente se espiritualiza. Esse é o segredo que Krishna está explicando, né? Que vai explicar do capítulo 7 ao 12, serviço devocional. E quando a gente se ocupa assim, automaticamente, Haribô, tchau ilusão, tchau Maya, vida feliz, equilibrada, em harmonia. E você passa a ser um agente de Deus. Ok? Haribô, Haribô, Haribô? Ou amém, amém, como se diz, né? Então, todas as glórias aos devotos reunidos. Ao Namo Bhagavate Vasudevaya, ao Namo Bhagavate Vasudevaya. Beijo, amo vocês, fiquem sempre em paz. Haribo!